É, nessa nova etapa, nessa terceira etapa, eu planejei, Bruna, uma revisão para o Enem, sabe? Porque se eu fosse dar outro conteúdo, se eu fosse dar conteúdo que vocês não viram ainda, seria mais difícil para que vocês absorverem o conteúdo. Então, o que foi que eu fiz? Eu preferi pegar alguns temas que caem bastante no Enem, certo? E dar uma trabalhada em cima desses temas. Já observando que o Enem, se eu não me engano, é em janeiro ou é em fevereiro, né? E aí esses temas vocês já vão ficar mais, vão relembrar deles, haja vista que vocês já viram nos primeiros e segundo anos, tá certo? Então, olha, eu fiz essa divisão, como é para mim trabalhar em 2 semanas, era para ter iniciado segunda-feira, mas acabou não dando certo, então eu marquei aulas para a gente hoje, né? Amanhã, aliás, sexta-feira, e na semana seguinte, aulas na segunda, na quarta e na sexta. Aí, hoje, a aula será de interpretação de gráficos e tabelas, certo? Na sexta-feira, a gente vai falar sobre sequências e progressões. Na segunda, vamos falar sobre conjuntos numéricos, dia 16. Na quarta-feira, sobre regra de três e porcentagem, que são bem parecidos. E na sexta-feira da semana que vem, dia 20, a gente vai falar um pouquinho sobre geometria, tanto a geometria plana como a geometria espacial, certo? Boa tarde, Rosa. Então, olha, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de gráficos e tabelas, tá bem? Que eu acho simples, mas que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, certo? Eu estava falando com Bruna, Rose, que qualquer dúvida, pode ligar o fone, viu? E falar. Porque como a aula está ficando gravada, é até bom para quem veja as aulas depois, saber qual foi a pergunta, qual foi a dúvida do aluno. Certo. Então, e com relação à avaliação disso tudo, eu quero conversar com vocês depois como é que nós poderíamos fazer. Porque eu pensei em abrir um questionário para cada um desses temas, ou então dividir em duplas, já que são 6, né? Dividir em bloquinhos de 2 e fazer um questionário para a cada 2 conteúdos desse, e no final fazer um simulado, já que é para o Enem, fazer um simulado envolvendo várias questões, envolvendo esses conteúdos aqui. Aí vão pensando aí que no fim da aula a gente vê como é que fica a avaliação, tá certo de vocês? Vamos lá, ó. Vamos iniciar. Os gráficos e as tabelas, né? Elas são bem necessários para que a gente consiga visualizar melhor as informações. Se a gente pegar as informações soltas ou escritas como textos, fica difícil da gente fazer uma análise geral das informações. Já se as informações estiverem dispostas em um gráfico ou em uma tabela, fica bem mais fácil da gente visualizar a situação e fazer uma análise geral, certo? O que é que aquelas informações estão querendo nos passar, certo? Então, no geral, né, os gráficos e as tabelas, eles cruzam informações, demonstram desempenhos como crescimento ou queda, certo? Com relação aos gráficos, existem os gráficos mais utilizados são o de pizza, que é esse gráficozinho de setores. O nome dele mesmo é gráfico de setores, mas muita gente conhece como um gráfico pizza, certo? Que ele divide em fatias, de acordo com a porcentagem, né? Aqui a gente tem candidato A, candidato B, candidato A é o marronzinho, candidato B é o laranja e brancos e nulos é o rosa, certo? Então, ele divide, de acordo com a porcentagem, ele divide em uma fatiazinha, certo? Ele é bem parecido com uma pizza, por isso que se chama esse gráfico pizza. Tem os gráficos de barras, que tanto podem ser barras horizontais, certo?
ou barras verticais. E o gráfico de barras, ele é bem parecido também com o gráfico de colunas. A diferenciação é pouca. E, por último, um gráfico que é bastante utilizado é o gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas é mais quando ele quer mostrar aumento ou queda de alguma coisa, porque aí fica mais fácil de visualizar. Quando se fala assim, em dinheiro, por exemplo, é muito utilizado o gráfico de linhas, porque a gente vê, por exemplo, a parte econômica com relação à inflação, aumento do salário e tudo mais. É ideal que esses dados sejam mostrados no formato de gráfico de linhas, porque aí você consegue visualizar melhor a questão do crescimento ou da queda, certo? Até aí, tudo bem? Esses conteúdos, esse que eu estou passando hoje, ele está lá no livro de vocês, do terceiro ano. A gente não começou a ver ainda, a gente ia ver, certo? Mas vocês podem dar uma pinceladinha lá na parte de gráficos e tabelas. Já as tabelas, elas podem ser simples, como essa aqui, que mostra os produtos e os preços, certo? Tem apenas duas informações, né, que é o produto e o preço de cada produto. Tem também tabelas duplas, né, que envolvem mais informações, ó, nessa tabela aqui. Só uma dica, viu, meninas? Se vocês virarem o telefone na horizontal, a tela fica maior. Aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Sim. Nessa tabela, ó, ela tem uma informação que são os meses, certo? Aí tem a quantidade de bicicletas vendidas em cada mês desse, e também tem a quantidade do número de patins vendidos. Então, assim, são duas informações relacionadas ao mesmo mês, certo? Por exemplo, no mês de outubro, foram vendidas 64 bicicletas e 41 patinetes, certo? E também tem tabelas que são mais complexas, né? Mas que a gente olhando direitinho, nós conseguimos interpretar. Aqui, olha, está relacionado, é uma tabela que fala a respeito dos cargos em uma certa empresa, certo? Mostra, por exemplo, para cargos administrativos, tem três pessoas, que é João, José e Maria, certo? E dessas pessoas mostra a avaliação dele de desempenho, certo? A taxa de presença deles, o quanto eles estão presentes ali no trabalho, a faixa de salário e o nascimento, certo? Então, são várias informações em uma única tabela, do setor de recursos humanos, né, que é o RH, do setor técnico, e assim por diante, certo? Até aí, tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês falem, tá certo? Pronto. Então, olha, vendo isso, eu, sim, aqui eu falo só um pouquinho a respeito da gente como interpretar gráficos, certo? Porque, assim, tanto os gráficos como as tabelas. Com relação aos gráficos, certo? A gente precisa conferir as informações do gráficos batem com as do enunciado, porque às vezes tem um texto de uma questão, né, que é o enunciado, e as informações elas acabam não batendo, certo? Então, é muito bom a gente ler a questão e aquelas informações a gente conferir com o gráfico ou a tabela que está sendo mostrada, certo? Aí entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical e qual está no eixo horizontal. Lembram que os gráficos têm dois eixos, não é isso? Tem a linha horizontal e tem a linha vertical. É interessante que a gente olhe quais são essas informações, porque o gráfico ele está se relacionando com aquelas duas informações, certo? E o principal, né? Intérprete com calma, certo? Vamos interpretar os gráficos e as tabelas com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas. Assim, elas mostram toda uma situação e às vezes quando você vai para o gráfico, você acaba se perdendo. Então, tenham calma e façam toda a interpretação com calma, certo? Eu separei.
6 questões aqui, só para a gente dar uma olhadinha nelas e tentar responder, para vocês observarem que não é porque tem um gráfico, tem uma tabela, que a questão é difícil de responder. Mas tudo vai pela interpretação, certo? Eu quero que vocês me ajudem a responder. Vamos lá, ó. A primeira é essa daqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Eu sei que a letra ficou bem miudinha. Estão conseguindo ver direitinho? Pelo menos os gráficos? Bruna, Rose? Eu acho que não. Tem. Olha, tem como dar zoom. Pronto. Então vamos lá. Nunca tinha mexido nisso, não. No celular, não. Mas ficou melhor, Rose, assim? Eu vou dar zoom nas principais partes para que a gente consiga ver. Olha, a questão fala o seguinte: para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal o gráfico 1, abaixo representado. Espera aí que a gente olha já o gráfico 1. Lembrando, olha, que o gráfico 1, né, a questão está dizendo que foi um político que fez a publicação, certo? Aí, continuando. A companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico 2, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas, certo? No caso, o político, ele queria demonstrar que a empresa era ineficiente, né? A empresa divulgou outro gráfico, onde ela pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas, ou seja, tem muitas linhas sendo instaladas. Aí vamos lá. O fato é que no período considerado foram instaladas efetivamente 200 novas linhas, certo? Vamos lá. Deixa eu ver como sai o zoom. Vamos olhar o gráfico 1. O gráfico 1 é esse aqui, ó. Vamos interpretar ele, né? A linha vertical, ó, ela mostra o número total de linhas telefônicas. Então, tem aqui alguns números. Tem 2.000, 2.050, 2.100, 2.150 e 2.200. E aqui ele mostra os meses, né? Janeiro, abril, agosto e dezembro. Aí vejam só, ó. Em janeiro, tinha 2.000 linhas, certo? Em abril, esse número foi para 2.050 linhas. Em agosto, o número de linhas passou para 150 linhas, certo? E em dezembro, ele passou para 2.200 linhas, certo? Tudo bem com esse gráfico? Qualquer dúvida, vão falando, viu, meninas? Vamos para o gráfico 2. Aqui, olha, é 2.100, viu? Foi só um erro de digitação. No arquivo que eu peguei estava esse erro, mas na prova mesmo, que são todas questões do Enem, na prova mesmo é 2.100, viu? Então, olha, ele mostra, se a gente observar, ele mostra a mesma coisa. Ó. Janeiro, 2.000, abril, 2.050, agosto, 2.150 e em dezembro, 2.200. A mesma coisa, vocês concordam que não estão dando informações diferentes? São as mesmas informações. A quantidade de linhas telefônicas estava em 2.000 em janeiro, em dezembro ela já estava em 2.200, certo? A diferença entre esses dois gráficos, vocês sabem qual é? Assim, olha, eles mostram as mesmas informações, né? Mas a gente observa que um gráfico é diferente do outro. Uma diferença entre eles, antes da gente ir para as alternativas, para ver qual.
Qual é a pergunta, aliás, né? Qual é a diferença entre eles? O espaço. Se a gente observar, ó, nesse gráfico um, né? Os espaços da linha vertical são bem pequenininhos, né? E nesse outro, ó, o espaço da linha vertical são maiores, não é isso? Já na parte de baixo, nesse gráfico um, né? O espaço de um mês para o outro são bem largos. E no segundo gráfico, esse espaço é menor. Aqui ele usa tanto a mesma variação, ó, tanto a mesma escala, aliás, né? Tanto na linha vertical como na linha horizontal, certo? Então, a diferença entre eles é só a escala em que eles foram produzidos, certo? Mas as informações em ambas estão corretas, né? E são iguais. Vamos agora para as questões, ó. Analisando os gráficos, pode-se concluir que o gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico um. Se puderem ativar o áudio para responder sim ou não, fica melhor. Não. Não, né? Se eles apresentam a mesma informação, então, né? Isso aqui é não. O gráfico um apresenta o crescimento real, sendo o 2 incorreto. Sim ou Também não? não. É Rose que está falando, é? Sim. O meu telefone estava bem baixinho. Tu falasse sim ou não? E diz que não. Não, está correto também. O C. O gráfico 2 apresenta crescimento real, sendo que o gráfico um é incorreto. Também não. Parecido com o B, né? Também não. Aí o D. A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. Sim ou não? Sim. Sim, né? A gente iria marcar a alternativa D. Vamos só conferir a alternativa E. Os dois gráficos são incompatíveis, pois usam escalas diferentes. Eles usam escalas diferentes, mas essa palavrinha aqui, incompatível, não bate, né? As informações, elas são as mesmas, eles usam escalas diferentes, mas as informações são compatíveis, certo? Então, aqui, a resposta correta seria a alternativa D. Deixa eu só marcar aqui. Pronto. Tudo certo, Bruna? Eu vou para a questão seguinte, tá bem? Qualquer dúvida vocês vão falando. São 6 questões, daqui a pouco acaba. Deixa eu dar zoom. Olha, o gráfico. Pronto. Qualquer coisa pode falar, viu, Bruna? A obsidiana é uma pedra de origem vulcânica que, em contato com a umidade do ar, fixa a água em sua superfície, formando uma camada hidratante. A espessura da camada hidratante aumenta de acordo com o tempo de permanência no ar, certo? Propriedade que pode ser utilizada para medir a sua idade. Aí, o gráfico a seguir mostra como varia a espessura da camada hidratante em microns, ou seja, um micron é 1 milésimo de milímetro, em função da sua idade, da idade da obsidiana, certo? Deu para compreender o enunciado? Ó? A gente tem uma pedra, o nome dela é obsidiana, uma pedra vulcânica, certo?
E quando ela está em contato com a umidade do ar, ela está no ar, certo? Não está dentro d'água. Mas quando ela está em contato com a umidade do ar, ela fixa a água na superfície. Lembra que o ar, quando está úmido, é porque tem gotículas de água, né, no ar? Então, ela vai absorvendo esse ar que está no, aliás, essa água que está no ar e vai se hidratando. Quanto maior essa camada, mais velha é a pedra, certo? Então, o gráfico ele mostra isso, ó. Ele mostra a linha vertical, ó. Vamos analisar aqui, ó. A linha vertical é a espessura dessa hidratação, certo? A espessura da quantidade de água na superfície da pedra, certo? E aqui, na parte de baixo, ó, é a quantidade de anos, certo? Por exemplo, ó, se a pedra possui 20 mil anos, a espessura, no caso, vai estar aqui entre 5 e 10, né? Mais ou menos. Então, vai ser aproximadamente 7,5 microns. Já se, por exemplo, a pedra tem 80 mil anos, se a pedra tem 80 mil anos, a espessura vai ser em torno, né? Ó, a gente olhar aqui, não sei se vocês estão vendo a mãozinha, mas a espessura ela vai ser em torno de 15 mil microns. Aliás, de 15 microns, certo? E assim, olha, ela vai subindo a curva e ela não vai crescendo, vocês estão percebendo? Ó? Com o passar dos anos também, que nem aqui, quando chega a 140 mil anos, essa espessura ela vai diminuindo, só que não mostra a continuação, né? Mas ela vai diminuindo. Deu para compreender o gráfico, meninas? Eu vou seguir para as questões, tá certo? Aí a gente volta nele. Ó, com base no gráfico, pode-se concluir que a espessura da camada hidrata, hidratada de uma obsidiana, o que é que ocorre, né, com a espessura dela? É diretamente proporcional à sua idade. Quando fala que é diretamente proporcional à sua idade, significa que quanto mais velha, maior a camada. E a gente viu aqui no finzinho não, né? Ó, quando chega uma certa idade, a idade continua aumentando e a camada ela vai caindo, certo? Então, nesse caso aqui, a letra A a gente elimina. Agora, se fosse só subindo, né? Seria diretamente proporcional. Aí, o item B, dobra a cada 10 mil anos. A quantidade, no caso, o tamanho da superfície, né? Dobra a cada 10 mil anos, não foi? Mas vejam só, né? Aqui de início, até que pode ser. Só que a gente observa que, com o passar do tempo, ela não vai dobrando, né? Por exemplo, ó, eu queria pegar um fixo. Pronto, com 80 mil. Com 80 mil, a quantidade é 15. Então, se ela dobrasse a cada 10 mil anos, certo? Com 70 mil, que seria esse aqui, né? A quantidade teria que ser a metade, né? Teria que ser 7,5, porque ele não dobra, né? E a gente vê que não é, né? É quase 15 também, certo? Então, ele não dobra a cada 10 mil anos. O B está eliminado. Vamos para o item C? Aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais jovem. Com isso aqui, vocês concordam? Aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais jovem? Sim. Sim, né, Rose? Então, ó, a gente vê que aqui, ó, ela vai crescendo, a inclinação é bastante. Aí, quando a pedra vai ficando mais velha, essa inclinação ela vai diminuindo, certo? Então, aqui eu já marcaria o item C, mas vamos só confirmar os outros, ó. Aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais velha.
A gente viu que não, né? Quando a pedra é mais velha, ela vai aumentando de pouquinho até começar a cair de novo. Aí, a partir de 100 anos, 100 mil anos, não aumenta mais. Ela aumenta, né? A gente vê aqui que de 100 mil para 120 mil, ela tem um aumento, né? Ó, ela tem um aumento e depois começa a cair, certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é o item C. Alguma dúvida, Rosa? Não, pode continuar. Vamos para a próxima. A gente viu duas, né? Sim. O número de indivíduos, deixa eu dar zoom. O número de indivíduos de uma certa população é representado pelo gráfico, certo? Vamos observar o gráfico. Aqui na linha vertical tem um número de indivíduos, certo? E ele é em mil, por exemplo, aqui é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e assim por diante. E aqui está o tempo, que é em anos, certo? Por exemplo, em 1940, né, tinha um pouco mais de 1.000 habitantes, de 1.000 indivíduos. Vamos falar assim, de 1.000 indivíduos. Já em 1960, a quantidade de indivíduos, ó, é cerca de 8.000, certo? A quantidade que observa aqui, né, é em 1970, certo? Onde a quantidade de indivíduos é 10.000. Vamos ver agora a pergunta. Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de. Vamos ver, ó. Em 1975, se aqui é 70 e aqui é 80, 75 está no meio. Então, em 1975, a população era essa, cerca de 9.000. E 9.000, no caso, né, bate também com a população desse ano aqui, ó. Onde está a mãozinha, vocês estão vendo? Que é aproximadamente qual ano? Ó? Se eu descer aqui para a linha do tempo, ele está exatamente entre 60 e 65, que eu acho que seria 1962, por aí assim. Vamos só conferir aqui se tem. Ó, 60 não é, né? Se não é 62, eu marcaria o item B. E vocês? Deu para entender, não deu a questão? Deu, professora. 1963 também. Tá bem no meio. Que é bem no meio aqui, ó. Só que seria 62,5. Mas, como não tem 62,5, né? Tem 63 que é o mais próximo. Então, a gente marcaria o item B, certo? Essa aqui seria bem simples, né? É só olhar o gráfico direitinho e dava certo. Vamos ver essa outra. Ela fala assim, ó. Porque eu acabo analisando logo a resposta. Não deixo vocês analisarem, mas seria bom vocês analisarem. O quadro apresenta a população de a produção de algodão de uma cooperativa de agricultores entre 1995 e 1999. Aí vejam só, aqui é a interpretação de tabela e de gráfico, porque tem a tabela e também tem os gráficos que representam ela. Aí vamos entender, ó. Em 95, por exemplo, né? A produção em toneladas era de 30.000. Então, ele produzia 30.000 toneladas em uma área, no caso, a área onde esse algodão era plantada, certo? Era de 1.500 metros, certo?
Aí, por exemplo, se eu for comparar 96 e 97, ó, a produção foi menor, porque foi utilizada a mesma área em hectares, 2.500 hectares, só que em 96 foi produzido nessa área só 40 mil toneladas de algodão, e em 97, 50 mil. E se eu comparar com 98, né, a produção foi ainda maior em 98. Foi utilizada a mesma área, certo, de 2.500, e a produção aumentou para 60 mil, certo? E em 99, essa área não, quase dobrou, né, que seria 5 mil. E a produção foi para 80 mil toneladas. A tabela, vocês compreenderam? A linha de baixo é a área que foi plantada, certo? O algodão. E essa linha de cima é a quantidade de toneladas que foram colhidas naquela área. Pode seguir, não pode? Pronto. É o gráfico que melhor representa a área plantada no período considerado é. Ah, gente, eu me confundi em uma coisa aqui, ó. Quando ele fez a pergunta, aí eu tive que voltar na tabela, ó. Vamos só ver aqui, ó. O gráfico que melhor representa a área plantada no período considerado. Essa produtividade, ela não é a área plantada, ela é a quantidade de quilos por hectare, certo? Tipo aqui, ó, é 2.500 quilos por hectare, certo? Deu para compreender? Deu? Essa dúvida que eu gerei agora? Deixa eu dar o zoom de novo aqui na tabela. Olha, eu vou voltar de novo na tabela só por conta dessa mal interpretação. Por isso que é bom a gente olhar com calma. Aqui em 96, foram colhidos 2.500 quilos por hectare, certo? Se a produção aumentou e a quantidade de quilos por hectare se manteve, certo? Significa que mais área foi plantada, certo? Então, de 96 para 97, a quantidade de área plantada aumentou, certo? E de 97 para 98 também aumentou, porque a quantidade de quilos por hectare se manteve, certo? E a produção aumentou. Ou seja, se a produção aumentou, a área plantada também aumentou, certo? Agora, aqui, vamos ver qual seria a resposta. Ele quer que represente a área plantada. Precisa que a gente calcule essa área plantada para a gente ter uma noção, ou a gente já pode analisar os gráficos diretamente? Seria bom uma noção, mais ou menos. Fazer pelo menos a comparação da área plantada, né, Rose? Então, Sim. vamos me acompanhar, ó. Agora, porque é muita tonelada, mas a gente pode colocar só 30 mil, por exemplo, né? E deixar como se fosse quilos, só para a gente ter uma noção do número, se o número aumenta ou se o número baixa. Deixa eu ver aqui uma coisa, só um instantinho. Olha, no caso, a primeira produção foram 30 mil toneladas. Só que para a gente fazer uma comparação, eu vou considerar 30 mil quilos, só para a gente comparar a área. Então, se a gente dividir 30 mil pela quantidade de hectares, a gente não vai dividir, a gente vai multiplicar, né, gente? Não.
Dividir mesmo, no caso aqui, a gente vai dividir esses 30 mil, que é a produção em quilos, a gente está considerando, né? E a produtividade foi 1.500 quilos por hectare, certo? Se eu quero descobrir a quantidade de hectares, a gente tem que dividir a produção, ou é o contrário? Eu não queria arriscar, não, mas vamos riscar? Não quero que a gente fique com dúvida, certo? Porque ele fala assim, ó, essa produtividade, certo? A produtividade é exatamente a produção, certo? Dividido pela quantidade de hectares, certo? E isso aqui gera a produtividade, que é esse númerozinho aqui, ó. Então, eu estou querendo descobrir a quantidade de hectares, não é isso? Então, para me saber a quantidade de hectares, eu passo o H multiplicando, né? E esse P aqui, que é a produtividade, ele passa dividindo. Então, a produtividade, aliás, a quantidade de hectares vai ser a produção dividido pela produtividade. Agora sim. Então, vamos lá. No primeiro caso, a produção foi 15 mil. Eu vou deixar 30 mesmo, só para a gente ter uma noção. Se eu dividir 15 mil, não, né? 1.500 por 30, a gente vai ter um valor aproximado de 50. Não é o real, tá, gente? Porque ali está em toneladas, né? A gente está fazendo certo? Vocês estão me compreendendo? Eu posso estar errado. Professora, no caso, seria a produção dividido pela produtividade, que daria hectares, né? A senhora está fazendo o contrário, né? Mas eu estou achando que é o contrário, mas pela lógica aqui é isso mesmo. Ó, Rose, Seria 30 mil dividido por 30 dividido por 1.500. eu sei. Porque, olha só, se não bater, a gente volta. Porque aqui ele não fala que é quilogramas. No caso, é a produção pela quantidade de hectares. Não é isso? Sim, E a produção pela quantidade de hectares gera a produtividade, que é isso aqui. Sabe? E a produção, estou achando estranho, mas vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa a gente volta, certo? certo. Porque o número acabaria ficando bem pequenininho, né? Na realidade, Rose, aqui é em quilogramas e lá está em toneladas. Então, se eu for transferir para quilos, fica um número bem grande. Mas vamos, Entendo. tá entendendo? Vamos continuar para ver no que vai dar? É, Rose, Oi? é isso mesmo. É a produção pela produtividade. Uhum. Foi isso que tu falasse, foi? Foi. Que é 30 mil, no caso. O cálculo foi que eu fiz errado. A fórmula eu gerei certa, não foi a produção pela produtividade. Então, vamos lá. Sim. Eu vou deixar 30 mil no caso, para o número não dar quebrado. 30 mil dividido para 15 mil, para 1.500. Que nesse caso dá 20. Eu vou anotando aqui embaixo da tabela. 20.
Aí depois vai ser 40.000 dividido para 2.500. Acho que eu fiz errado. 40.000 dividido para 2.500. Que dá 160. É isso, né? Aliás, dá 16. Vocês estão fazendo as contas ou não? Peguei a calculadora agora. Dá 16. Aí aqui vai ser 50.000 dividido para 2.500. Dá 20, certo? Aí depois vem 60.000 dividido para 2.500, que dá 24. E por último, é 80.000 dividido para 4.000, que dá 20. Então, olha, esse aqui são os números da área plantada em cada ano, né? Então, em 95 foram 20, no caso, acho que 20.000 hectares. Vamos deixar assim, né? Já que a gente não está usando a quilogramas direitinho, né? Então, vamos deixar assim: 20, 16, 20, 24 e 20. Então, olha, ele começa em 20. Vamos só fazer uma linha aqui. Ele começa em 20, vou fazer lá na parte de cima. Aí cai para 16, certo? Caiu. Depois ele sobe para 20. Depois que ele sobe para 20, ele sobe para 24. Aí depois ele cai para 20, certo? Então, o gráfico, ó, ele tem que ser parecido com esse aqui que eu desenhei na parte de cima. Que nesse caso é o item A, né, meninas? Vocês concordam? É, É, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu. A gente, você também podia ver pela questão da proporção, né? De cima para baixo, nas divisões, vocês também podiam ter visto isso. Se ela aumentava ou se ela diminuía. Vamos para a próxima? Essa foi a mais difícil até agora, né? Porque teve que fazer contas, não foi só a interpretação. Deixa eu ver essa aqui. Eu queria terminar antes das 3 horas. Vamos ver se dá tempo. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano, provocados por bebidas alcoólicas em função do nível de concentração do álcool no sangue. Então, ó, uma informação importante é que uma latinha de cerveja, ela deixa no sangue, né, 0,3 gramas de álcool por litro de sangue, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma tabela que mostra, por exemplo, quem bebeu uma latinha de cerveja, tá nesse nível aqui da segunda linha, ó, que é acima de 0,3. Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. E pode estar entre esse primeiro aqui também, né? Que não é 0,3, né?
sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas, certo? Então, vamos ver qual é a pergunta? Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cervejas provavelmente apresenta. Vamos ver, ó. Se ela tomou uma latinha, ela ficou com 0,3 gramas por litro. Se ela tomou 3 latinhas, esse número vai ser multiplicado por 3. Não é isso, gente? Então, ela fica com a concentração de 0,9 gramas por litro. Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai olhar aqui as que são 0,9, os que está entre, né? 0,9, ó, tá nessa segunda linha, que é entre 0,3 e 1,2. Então, a pessoa ela pode ter euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. Começa a perder a atenção das coisas. E também pode estar entre esse aqui, né, que é acima de 0,9, entre 0,9 e 2,5. Excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade e das reações motoras, certo? A que bebeu só 3 latinhas não se encaixa nesses 3 últimos, certo? Aqui, ó, já é acima de 6 latinhas, né? A pessoa começa a ter confusão mental. Então, a gente vai olhar só para esses dois aqui, para poder responder a questão. Só um minutinho, que está passando um carro de som. Vocês estão me ouvindo bem? Ou o som está... Ó, eu vou só diminuir o zoom para que a gente compare com a tabela também. O item A diz assim, ó, queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. Se a gente for olhar, queda de atenção está aqui, ó, certo? Sensibilidade está aqui, ó, queda de sensibilidade e das reações motoras está aqui. Então, tudo que o item A está dizendo está classificado entre o primeiro e o segundo, que é o que 3 latinhas de cervejas fazem, certo? Então, eu já marcaria a letra A, mas vamos só olhar as outras. Ó, esse aqui, com alterações clínicas ficando. Aí. A aparente normalidade, mas com alterações clínicas. Nesse caso, sem influência aparente, né, que é normal, né, seria esse primeiro. Então, a gente sabe que não, né? Já vai estar nesses dois aqui. Aí, o item C fala de confusão mental. Confusão mental está nesse outro aqui, ó, que não é o caso, né? A gente está olhando só a segunda e a terceira linha da tabela. Aí, disfusão digestiva e desequilíbrio ao andar já é aqui, ó. Já está nesse grupo aqui, que não é o grupo da gente, né? De 3 latinhas de cervejas, que é só esses dois. E por último, estupor e risco de parada respiratória. Eu acho que nem fala aqui, né? Coma e morte possível. Se ocorre uma parada respiratória, então está nesse caso aqui. Então, o que a gente deve Estupor. Estupor tá nesse que a senhora circulou aí, 2,74. aqui, né? E parada respiratória já entra em coma, né? Isso. Pronto. Então, nesse caso, a gente vai marcar a sua alternativa A, certo? Então, aqui era assim, ó. Aqui é de 1 latinha por cerveja. Como foram 3 latinhas, esse número foi multiplicado por 3, né? Fica 0,9. E aí a gente olhou as informações que estão só nesses grupos, que é onde está o 0,9. Foi difícil não, né, de fazer essa?
Bem mais fácil que a outra. É, a outra tinha que interpretar mais. Essa daqui eu coloquei, a gente tem um fluxograma, ó, que também é um tipo de gráfico. Mas, no caso dos fluxogramas, né, são para entender processos. Vamos só ler a questão. Essa aqui ela é bem simples. Eu coloquei porque a gente também viu, estava no arquivo que eu estava trabalhando, que eu estava pegando as questões, mas a gente também viu há uns dias atrás, né? Vamos só entender, ela é bem simplesinha. Ó, em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente, ao final da linha de montagem, é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que mede o desvio percentual, que é chamado de D, de seu desempenho em relação ao padrão ideal. O fluxograma a seguir descreve passo a passo, os procedimentos executados por um computador para imprimir um selo em cada componente testado, classificando de acordo com o resultado do teste. Eu não vou passar por todo o fluxograma, tá? Mas existe o início, né, a entrada de dados, que é só o desenho, e ele faz várias comparações, ó, e tomando decisões. Então, ele tanto coloca uma cor no objeto, etiqueta vermelha, amarela, azul, como também classifica como uma classe. Até é rejeitado também, né? E encaminha para o fim, certo? Aí, a questão é a seguinte, ó. Segundo essa rotina, se D for 1,2%, o componente receberá um selo com a classificação tal. Então, vamos só olhar aqui, colocar o D como 1,2 e ver até onde ele vai parar, tá certo? Vamos lá. Ó. Se entrou D, né? D é 1,2. 1,2 é maior que 5? Não. Então, ele vai para a setinha do não. Ó. Entra nessa outra caixinha de decisão, certo? 1,2 é maior que 3? Não. Então, ele vai para essa outra caixinha. Ó. Ficou com a cor azul, certo? Já foi escolhida a cor azul. Então, a cor é azul. Foi para outra caixinha de decisão. 1,2 é maior que 1? É, né? Então, ele vai para o sim, ou seja, escreve a classe 2. Então, a classe desse objeto que possui D como 1,2 vai ser a segunda classe e a cor dele é a cor azul, certo? Em seguida, quando sai daqui, né, escreve a classe 2, ele vai para imprimir o selo e em seguida encaminha para o fim e termina. Então, ó, a classe é 2 e a cor azul. A gente iria marcar a alternativa D, né, pessoal? Segunda classe e impresso na cor azul. Essa foi fácil? Fácil também. Fácil também. É só interpretar o diagrama, né? Se entender o diagrama, consegue chegar na resposta facilmente. Pronto, meninas. É só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou só parar aqui a gravação.